levado, nós dissemos que eram dois os períodos de espera que a família de Noé precisou enfrentar naquela época. O primeiro, esse de 7 dias. Mas os irmãos conhecem bem a palavra de Deus, sabem que a chuva caiu por 40 dias inteiros. Conhecem as Escrituras e sabem também que foi ainda um período de 1 ano inteiro até que as águas baixassem e aquela arca repousasse lá no monte chamado Ararat, que está na Turquia, na sua face oriental. 1 ano inteiro e uma companhia só. Irmãos, eu moro em um lugar do qual gosto muito. Ontem mesmo estava explicando ao pastor Ricardo a este respeito. Eu moro na sede da ETAD. A ETAD está em uma área rural da cidade de Campinas. Quando o vizinho mais próximo está na casa dele, porque ele não fica lá o tempo inteiro, é uma espécie de chácara, quando o vizinho mais próximo está lá, são pelo menos 100 metros até que eu chegue a ele. Eu moro isolado. Quando o dia termina, ali por volta das 5 horas da tarde, durante a semana, os funcionários já foram embora, aquela ETAD é um silêncio. O que tem de vizinho mais barulhento perto de mim são as capivaras, só. O resto é um silêncio. Eu já aprendi o barulho que faz o tucano, já aprendi a conversar com os bem-te-vios, já aprendi a brincar com as capivaras. Olha, irmão, que maravilha quando a gente mora isolados. Agora a questão é a seguinte: embora eu goste muito de todo esse sossego, eu não passo o final de semana isolado. Nós saímos de casa, vamos à igreja, escola dominical, culto à noite. No sábado sempre tem alguma atividade na igreja, sempre tem algo a fazer com a família, estamos sempre juntos, interagindo com outras pessoas. Mas o caso aqui é que Noé, sua esposa, seus filhos e noras eram os únicos seres humanos sobre a terra, presos dentro de uma arca. Eles não podiam ter tanta privacidade como nós gostamos de ter, não tinham opções de entretenimento que hoje distraem uma família inteira. Não sei se na sua casa acontece essa tragédia, na minha é uma das coisas contra as quais eu luto continuadamente. Esquece celular. Às vezes a família sai, e eu vejo isso quando eu saio com a minha família, e vamos comer um lanche, comer um pastel, comer alguma comida, e eu olho para as mesas do lado, e estão assentados pai, mãe, filhos e mais alguém junto, às vezes namorado, junto os filhos, genro, noiva. Irmãos, cada um com a cara enfiada no seu próprio telefone. Quando nós entramos em nosso carro para fazer uma viagem longa ou curta, pode ser de casa para a igreja, pode ser de casa para um passeio longo, ninguém liga celular. Todos com celulares desligados, para que nós tenhamos em casa interação. Mas aí nós vamos ao outro extremo. A família de Noé estava obrigada a esta interação. Não havia uma porta de um quarto que um filho adolescente, uma hora que um mau humor está insuportável, entrasse e dissesse: essa família não me entende, batesse a porta e se trancasse. Não havia isso. Como é que se passa um ano inteiro dentro de uma arca assim? Há algumas coisas na arca de Noé que podem ajudar muito as nossas casas. Uma delas, e é por onde vamos começar, não está explícita no texto bíblico, mas quando lemos a palavra de Deus, a nossa cabecinha funciona e nós podemos depreender e concluir. Isso se chama inferência bíblica. Irmãos, dentro daquela arca havia disciplina, rotina e trabalho. Mas pastor, como o senhor sabe disso? Irmãos,
Era um zoológico sobre as águas. Havia muito trabalho para ser feito ali. Há cientistas, falsos cientistas, que debatem sobre a veracidade da Arca de Noé, era verdade ou não era. Como eu disse aos irmãos, bem no comecinho do nosso estudo, é lógico que era, está na Bíblia. E uma das pesquisas feitas por um instituto cristão norte-americano, o Instituto da Criação, chegou à seguinte conclusão: veja só como a palavra de Deus é incrível. 90% dos animais, 90% dos animais tem porte menor que de uma ovelha. E em sendo assim, em uma arca com as dimensões da que Noé construiu, haveria capacidade de espaço para a sobrevivência de vários milhares de espécies. Aliás, de espécies e de espécimes. Suficientes para que houvesse uma reposição com variação de raças de bicho depois que a arca repousou no Ararat. Agora, esses animais precisavam ser mantidos, cuidados, alimentados. Alguém fica perguntando se Deus colocou os bichos todos desmaiados, se não colocou. Irmãos, a Bíblia não dá este detalhe e também não vai emprestar a sua atenção às coisas que são mostradas nos filmes de Hollywood. Fique só com a palavra de Deus e acredite em mim, dentro da arca tinha muito trabalho para fazer. Uma casa não funciona sem rotina. Em uma casa onde não haja disciplina, a família fica entediada, os filhos ficam desorientados. E eu disse há pouco aos senhores pais, e agora digo tanto aos senhores pais quanto às senhoras mães: não tenham medo de estabelecer em casa horários e regras para as coisas acontecerem. Irmãos, se os seus filhos são iguais aos meus, e eu imagino que sejam, os seus filhos devem ratear de vez em quando, reclamar de vez em quando, não querem toda a obediência que nós exigimos deles. Porém, quando os pais se afastam dessa sua obrigação de manter a casa em ordem, de trazer o lar em sujeição, que é como a palavra de Deus diz, de manter a casa sob rotina, num lugar previsível, com hora para tudo acontecer, os filhos se perdem. Eu vejo que muitos casais, quando vão buscar aconselhamento matrimonial, dizem ao seu conselheiro: olha, talvez o que tenha acontecido é que o nosso casamento caiu na rotina. Irmãos, estão chamando rotina de coisa ruim. Rotina é coisa boa. Não pensem nos meus irmãos que as grandes descobertas científicas, que os grandes tratados, os grandes livros, as grandes obras, as grandes construções, as grandes invenções surgiram, aconteceram, sem que por trás delas não houvesse uma grande rotina de estudos. Houve sim algumas descobertas que aconteceram casualmente. Deixa eu contar uma só para os irmãos entenderem. Sabe como surgiu o micro-ondas? Certo engenheiro militar norte-americano, fazendo pesquisas, se faz pesquisa, tem rotina de trabalho, para a invenção de um radar militar, reparou em certo momento que quando ele estava na frente do emissor de ondas do radar, o chocolate que estava com ele começou a esquentar e derreter. Então, por acaso, ele descobriu que aquelas ondas poderiam servir para esquentar a comida. Foi daí que nasceu o micro-ondas. Mas uma descoberta casual em um ambiente de rotina, de disciplina, de estudo, de horários. As nossas casas têm que ser assim. Os nossos filhos precisam começar o dia sabendo para onde vão, o que têm que fazer, o que precisam realizar. E aos pais compete o árduo trabalho de fazer com que os filhos façam. Minhas queridas irmãs, o que digo agora, digo com todo o carinho, com todo o respeito,
Mas as irmãs precisam, se não é seu caso, amém, precisam fazer uma escolha. Ou você se estressa reclamando, ou você se estressa fazendo com que obedeça. Escolha um dos dois estressos. Se as irmãs aceitam uma sugestão, eu sugiro que as minhas irmãs se estressem fazendo-se ser obedecidas. Esse estresse é melhor, porque ele não precisará repetir-se tantas vezes. Agora, às vezes a gente vê certo comportamento padrão em que a mãe, outras vezes o pai, despreende um esforço enorme para reclamar, para apontar o erro, para discursar, e depois a própria mãe vai lá e arruma bagunça ela mesma. Não faça isso não. Sabe quando você vai parar de arrumar essa bagunça? Nunca. Eu prefiro que se escolha um estresse melhor. Eu vou dizer aos irmãos como é que eu faço. Eu me estresso assim. Vou lá no bonitinho, ou na bonitinha, conforme o caso, pego pela orelha, arrasto até o lugar. Eu não grito não, irmãos. Resolve. E não sai de perto enquanto o problema não estiver resolvido. Pode ser banheiro para lavar, cama para arrumar, chinelo para recolher, papel de doce jogado atrás do sofá. O que eu ver de errado, meu irmão, eu resolvo assim. Não perco tempo com aquele longo discurso para depois eu mesmo ir lá e catar sujeira e resolver. Eu negativo. E com o passar do tempo, os filhos vão ficando adestrados. Acredite nisso. Funciona assim. Nós aprendemos assim. Não é desse jeito? Agora, digo uma coisa aos jovens, que, se não me engano, estão concentrados desse lado aqui do tempo. Filhos, é hora de tomar um pouco de vergonha na cara da pessoa. Arrumar a cama de manhã, tomar um banho melhor, obedecer aos pais e mães, estudar diligentemente. Não dá para os filhos ficarem desse jeito. E, meus irmãos, observe a casa de Noé dentro daquela arca, um ano inteiro, uma só companhia. Como é que se vive assim? Só se vive assim com a casa tendo ordem e rotina. Se não houver ordem e rotina, a casa se perde. Talvez dentro da sua casa, ou o pai ou a mãe, tenha melhor condições de ser observador dos horários. Irmão, quem tiver mais afinidade com isso, que assuma o controle do relógio. Mas precisamos que as coisas em casa funcionem. Olha, quer ver acabar comigo é marcar um horário e não cumprir. É uma coisa que mexe com o meu brilho. Nós temos que chegar na igreja num certo horário. Eu sei direitinho o tempo que leva para sair de casa. Mesmo sabendo o trajeto, mesmo fazendo essa distância várias vezes pela semana, toda vez quando está chegando perto do horário de sair de casa, é costume meu, irmãos, não precisa fazer igual, mas só para explicar. Eu abro o GPS do celular, vejo como está o trânsito até chegar na igreja, porque tem pelo menos umas 3 voltas, todas por rodovias. Às vezes uma delas está acidentada. Aí eu olho, eu tenho que sair um pouquinho mais cedo, tem algum engarrafamento, tem algum problema. E na hora que antecede a saída para a igreja, pode perguntar aos meus filhos, eu fico um pouco relógio, irmãos. Vou me arrumando, de vez em quando eu saio do meu quarto e falo para eles todos ouvirem. 40 minutos, 30 minutos, 10 minutos. O minuto zero eu não falo nada, estou dentro do carro, ligo e começo a sair. Nunca deixei ninguém para trás, porque não é o caso de deixar. Mas irmão, entra dentro do carro assim, né? Para não atrasar mais. Casa precisa de horários, rotina de estudo, horário para estudar, lugar para estudar. Não podemos deixar as nossas casas assim, sabe por quê? Porque o diabo tem uma agenda muito bem controladinha. Para qualquer momento que um filho nosso for para frente do celular, do computador, da televisão, o diabo tem um servo dele pronto para
para fazer enganar o seu filho, seduzir a sua filha, ludibriar sua esposa, envenenar o coração do seu marido. A casa precisa de rotina para não sucumbir à agenda de Satanás. E a maior e mais principal de todas as rotinas: culto doméstico. Irmãos, se os meus irmãos me perguntarem, as minhas lembranças mais vívidas da minha solteirice são de culto doméstico. Os meus pais eram radicais na questão do culto doméstico. E eu aprendi com eles algumas lições que dentro da minha casa, minha esposa e eu lutamos todos os dias para praticar. Quando eu era solteiro na casa dos meus pais, não podia entender o exercício espiritual tão forte que eles precisavam fazer para que o culto doméstico se realizasse. Na minha própria casa, eu vim a descobrir que o culto doméstico exige esforço. E nós fazemos esse esforço juntos, minha esposa e eu. Porque os meus filhos não podem ser postos lá no céu por mim. Eles precisam aceitar o Senhor Jesus. Porém, irmãos, quem apresentará Jesus aos meus filhos sou eu. Fala com o Estevão e com a ele, desde que eles são pequenininhos, precisa de Jesus, não pode ficar sem Jesus. Ora junto, compra a Bíblia, leia a Bíblia. Filho, você quer aceitar Jesus? O Estevão tinha uns 4 anos de idade. Aí ele disse: eu quero. Então tá bom, então vamos orar. Não, mas eu não quero aqui não. Estávamos em casa. Em casa não quero não. Eu quero aceitar Jesus lá na igreja. Amém, filho, vamos aceitar Jesus lá na igreja. E no domingo, o pastor fez o apelo, o Estevão veio à frente, dobrou os joelhos. Quando eu vi que ele estava aqui, eu vou descer do púlpito, foi lá por ele. Orei junto, aquele foi um dos dias mais alegres da minha vida. Eu ouvi o meu filho de 4 anos dizer que aceitava Jesus como seu Salvador. A ele já era assim mais cuca fresca. O dia que conversamos com ela sobre Jesus, que aceitar Jesus hoje. Estávamos em casa, no culto doméstico. Eu quero. Ela não fez questão de aceitar Jesus no templo, mas aceitou Jesus em casa. E assim é, irmãos. Você não pode colocar seu filho no céu, mas quem apresenta Jesus aos seus filhos é você. E eu quero compartilhar com os meus irmãos algumas coisas com relação ao culto doméstico, que eu tenho certeza que a família de Noé fazia naquela arca, senão eles teriam matado uns aos outros ali dentro. E que você precisa começar a fazer na sua casa também. Primeiro, irmãos, o culto doméstico é um compromisso de toda a família. Não é do pai, não é da mãe, não é dos filhos, é da família. Se todos na casa não compreenderam ainda qual é a relevância do culto doméstico, que sairemos hoje daqui convencidos disso. E especialmente volto a referir aos senhores pais presentes aqui, irmãos, varões, a responsabilidade por convocar o culto doméstico, por manter o culto doméstico, por ensinar sua família. A relevância do culto doméstico é sua. Então comece a agir como sacerdote do seu lar. A Bíblia não traz a expressão de que o homem é o sacerdote da sua casa. Essa expressão não está escrita na Bíblia, mas está escrito que o homem é o cabeça do lar. Então dê um jeito, meu amigo, e assuma a sua posição de sacerdote dentro de casa. Mostre aos seus filhos e à sua esposa e convença-os de que o culto doméstico é um compromisso de toda a família. Fazer o culto doméstico, meus irmãos, precisa ser algo do qual toda a família participe, mas não só no que diz respeito a sentar para cultuar. Toda a família participa cooperando para que o culto doméstico aconteça. Se um está desatento, os outros precisam dizer: olha o culto. Papai não vai fazer o culto hoje. Marido não vai fazer o culto hoje. Esposa, vamos fazer o culto. E o culto
doméstico, meus irmãos, precisa ser feito todos os dias. Ou tem algum dia que você não precisa adorar a Deus e falar com o Senhor? É todo dia. Todo dia o diabo bate na porta de casa. Aliás, bate não, ele entra sem pedir licença. E a família vai ficar escolhendo o dia que vai adorar a Deus, falar com Deus. Peça a Deus a estratégia. Lá na minha casa, quando os nossos filhos não tinham nascido ainda, era de um jeito. Quando eles nasceram, passou a ser de outro. Lá na nossa casa, quando as crianças não tinham nascido, era mais fácil, minha esposa e eu, então juntávamos meus amigos, orávamos. Quando as crianças nasceram, nós começamos a aprender uma coisa a respeito do culto doméstico que nós não entendíamos ainda. O culto doméstico tem que ser na linguagem e nas condições do membro mais novinho da casa. Quando começou aquela pandemia, várias famílias começaram a postar vídeos seus fazendo culto dentro de casa. Não sei se os irmãos devem ter visto isso no Facebook. Aí eu via esses cultos e achava assim engraçado. Estava o pai, a mãe, os filhos todos sentados no sofá, cada um cantando o hino da harpa, com uma Bíblia na mão, como se fosse uma miniatura do culto que é feito na igreja. E eu vi a carinha dos adolescentes sentados ali, um pouquinho entediados, né? E algumas dessas gravações de culto levavam 1h30. Irmãos, calma lá. O culto doméstico tem que ser no formato, na linguagem do membro mais novinho da sua casa. Qual é o membro mais novinho do seu lar? É uma criança de 5 anos? O culto tem que ser para ele. É um adolescente de 16, 17, mas ele já está grandão, vamos seguir a vida como gente grande. Tem que ser na idade do mais novinho. Se o mais novinho é uma criança de 4 anos, não tente fazer o culto doméstico de 1 hora. Essa criança não vai acompanhar. O ciclo de atenção de uma criança é curto, é de 6 minutos só. Mas pastor, só 6 minutos de culto doméstico? Calma, irmão, seu filho vai crescer e o tempo de culto vai aumentar. Só que comunicar a palavra de Deus em 6 minutos não é para qualquer um, não. Apresentar o plano da salvação em 6 minutos, só os grandes teólogos é que sabem. Não é um exercício simples. Então você se preparará para que estes 6 minutos de culto doméstico com os seus filhos novinhos seja o culto mais poderoso que há. Conforme essa criança crescer, o ciclo de atenção dela estará maior, mais ampliado, e o culto amadurece junto com o membro mais novo da casa. Coloque essa criancinha para participar do culto, não é para assistir, é para participar. O meu pai fazia isso conosco em casa. Todo culto doméstico nós fazíamos alguma coisa, ou a minha irmã cantava, ou eu pregava. Pregação de criança, mas eu pregava. A minha mãe tinha um instrumento em casa, talvez haja na casa de muitos dos irmãos aqui, um socador de feijão. Sabem o que é? Devem saber. Aqueles eles usavam bastante para fazer aquele tipo gostoso. Irmãos, eu pegava aquele socador de feijão, era o microfone do culto. Eu pregava com aquele negócio. E a minha irmã ia cantar, cantava com aquilo também. E se o meu pai ousasse ler a Bíblia sem segurar o socador de feijão, o culto desandava. Mas, irmãos, era preciso que o culto acontecesse e todos nos envolvíamos no culto. Eu não aprendi a pregar na igreja, aprendi em casa. Quem ensinou as minhas grandes aulas de teologia foi minha mãe, contando historinhas infantis para minha irmã e para mim no culto doméstico. Minha mãe era tão caprichosa que ela chegava a comprar aqueles belíssimos materiais de evangelismo infantil que as professoras usavam alguns anos atrás
não sei por que deixaram de usar os materiais de evangelismo da APEC. Quem se lembra da APEC? Ou aí, os irmãos se lembram? Aqueles belíssimos flanelógrafos. Tem gente que não sabe o que é flanelógrafo, não consegue nem falar essa palavra. O flanelógrafo, irmão, era um pano feito de flanela, no qual estavam pintados os cenários das histórias bíblicas, e aí as professoras e a minha mãezinha faziam isso conosco, pegava aqueles personagenzinhos recortados à mão da planilha de flanelógrafos e colava e contava as histórias daquele cenário. Hoje tudo virou da cachorro, iPad e tal. Como era bom mexer no flanelógrafo. Minha mãe contava histórias para nós no culto doméstico à noite, usando o flanelógrafo. Quando às vezes não tinha flanelógrafo para alguma história, eu já ouvi a história dos 10 leprosos que foram curados por Jesus, com palito de fósforo. E minha mãe acendeu todos os palitos de fósforo e deixou-os ficar queimadinhos. Então, esses aqui são os leprosos. Depois trocou os palitos queimados por palitos novinhos. Aqui Jesus curou os leprosos. E só um dos palitinhos voltou para agradecer ao Senhor Jesus, que era um palito grandão. Irmãos, eu já ouvi a história de Abraão. Abraão era uma batata, Sara era um pepino, e foi mesmo algumas vezes. Irmãos, conte a história aos seus filhos. Deixe-os envolver-se no culto doméstico. O culto doméstico tem que ser tão aconchegante e íntimo como tem que ser o seu lar. Peça a Deus a estratégia. Conforme os nossos filhos foram crescendo, nós precisamos começar a conjugar os horários dentro de casa. E aí fazíamos o culto de uma certa forma, num certo horário. Eu percebi que conforme as crianças iam crescendo, nós começamos a errar o compasso do culto doméstico. Terminava o jantar, eu pegava a ele no colo, o Estevão pela mão, levava-os para o quarto, ajudava-os a colocar para dormir. Minha esposa ia cuidar de mais alguma coisa que tinha ficado para trás, e eu vi começamos a errar o compasso. Falei, Senhor, preciso de uma estratégia, minha casa não pode ficar sem culto doméstico. Me ajuda. Foi lá para minha casa desse jeito. Não quer dizer que na sua casa vai ser assim. Pensa Deus a sua estratégia. A armadura de Saul só dá para Saul. Para Davi Deus tem 5 pedrinhas e uma funda. Senhor, me dá uma estratégia. E aí o Senhor deu. Na mesma mesa em que vocês alimentam o corpo, o Senhor me diz, alimente também a alma. Ninguém levanta da mesa antes de fazer o culto doméstico. Aí ele já está numa certa idade, já pode ficar sentado ali depois do jantar sem dificuldade. Empurra o prato para o centro da mesa, a Bíblia está pertinho, cada um pega a sua, lê a Bíblia. Quando voltamos a uma rotina fixa, aí passamos a fazer o culto num lugar um pouco mais confortável, no sofá da sala, porque eu estou ficando velho e minhas costas doem. Aí vamos para o sofá. O Estevão agora toca violão, está tocando bem, então ele canta e toca um hino, aí ele canta, participa do culto, ela gosta de pregar, prega aí, minha filha. O Estevão gosta de ensinar, ensina aí, menino. Se perceber, meu irmão, que o horário do culto está passando e eles estão ativos, funcionando, louvando a Jesus, deixa, não acaba com o culto não, porque se fosse um filme na televisão, ia ficar todo mundo congelado 2h30 assistindo aquela porcaria. Deixa o Senhor Jesus ser louvado dentro de sua casa. Aquela família dentro da arca só resistiu aquele ano inteiro, porque dentro daquela arca, aquele profeta, aquele patriarca chamado Noé, mantinha comunhão com Deus e a sua casa também. Tanto é que conforme aquela arca pôde por fim estacionar-se, a família, quando saiu, por primeira providência, fez o quê? Culto. Meus irmãos, a coisa precisa ser colocada de tal forma que nós não vejamos outra opção em nossa casa, a não ser louvar ao nome do Senhor Jesus. Mas não espere que isso seja fácil.
Não espere que isso aconteça sozinho, sem esforço. Não pense que o diabo não tentará distrair os meus irmãos desse exercício, dessa disciplina espiritual. Ah, irmãos, ele tentará. Acontece de tudo na hora que está chegando a hora do culto doméstico. É um negócio incrível. Todas as emergências, todas as urgências começam a pipocar quando é perto do culto doméstico. É celular que toca, é gente que liga, é gente que manda mensagem, é um que é desesperado aqui, é outro pedindo socorro de lá. Só que nós precisamos ter disciplina. A hora do culto doméstico é sagrada. Pare tudo e adore a Deus com a sua família. Eu me lembro de certos cultos domésticos, quando eu estava na casa dos meus pais, que não duravam 15 minutos, que não duravam 30 minutos, duravam 2 horas. E aí talvez você ouça e pense, mas devia ser um fogo, um Pentecoste, todo mundo pulando. Não, irmãos. Todos assentados em casa, na sala, no sofá. E aí depois da leitura bíblica e da explanação que o meu pai fazia, um de nós contava de alguma coisa, colocava para fora uma dificuldade, chorávamos juntos, orávamos juntos e levantávamos daquele culto doméstico, aliviados pelo refrigério que Deus mandava para dentro da nossa casa. Eu não conheço coisa mais poderosa para unir uma família do que louvar ao Senhor Jesus junto. Irmãos, é preciso que eu faça um comentário um pouco cru. Relações sexuais qualquer casal tem. Inclusive os não casados. Por isso que existe uma palavra que é fornicação. É gente que não é casada e está praticando sexo. Qualquer casal faz sexo. A maior intimidade entre um homem e uma mulher, entre seres humanos, não é ato sexual, é falar junto com Jesus. Homem, você ora com sua esposa? Mulher, você ora com o seu marido? Vocês oram uns pelos outros? Preciso orar, irmão. Às vezes eu vejo que a minha esposa está meio agitada em casa, coisa de esposa. Toda esposa é assim. Eu vou lá e meto logo a mão. Esposa, vem aqui para orar por você. Abraço, oro, abençoo. À noite, quando eu acordo assim, durante a madrugada, eu não quero despertar a minha esposa. Todo cuidado, eu vou lá, coloco a mão na cabeça dela, oro por ela, abençoo a minha esposa, abençoo o dia que vai ter daqui a pouco, os trabalhos que ela tem que fazer. Oro por aquela mulher, oro por aquela mulher. Irmão, se aquela mulher não estiver em condições espirituais plenas, o meu ministério acaba. Se aquela mulher não estiver abençoada por Jesus, a minha família vai ruir. Não é a vida sexual que é a maior intimidade entre o casal, não. É a vida espiritual. A maior alegria que eu tenho é quando meu filho me procura para falar das suas dificuldades espirituais. Mesmo ele sendo adolescente, mesmo às vezes estando agitado como a adolescência faz com que os rapazes e as moças ficam, mas ele vem, o pai, eu preciso de conselhos espirituais. Amém, filho, sente-se aqui. Ouço, oro, se é preciso, estou pronto, porque eu estou mesmo. Mas eu quero ver a minha família entrando no céu. Irmão, proteja o seu lar. Comece a restaurar o altar da sua família hoje. Não, mas hoje já vim à igreja. Amém, meu amigo, eu estou falando do culto da igreja, estou falando do culto da casa. Comece a colocar a ordem na sua casa hoje, não é amanhã. Lembre-se que quando você não tem disciplina, Satanás tem uma agenda que está correndo e fazendo executar-se a todo momento. Queridos irmãos, concluindo agora, na direção de concluir este estudo, algo aconteceu e não foi bom
quando a família de Noé saiu da arca. Saiu, cultuou, louvou ao Senhor, adorou a Deus. Porém, o capítulo 9 nos conta, do livro de Gênesis, que Noé plantou uma vinha, alegrou o seu coração com o fruto da bebida que ele tirou daquelas uvas, ficou feliz, embriagou-se, tirou a sua roupa, ficou nu dentro de sua tenda. Os filhos viram aqui, 2 deles respeitosamente foram cobrir a nudez de seu pai, enquanto que Cão, ao invés de assim fazer, zombou do estado de seu pai. Como pode ser que essa família tenha passado incólume, sem problemas registrados na arca, com todas aquelas dificuldades, e na hora que por fim tudo está bem, se perdesse com coisas tão simples? É exatamente por isso. Parece que na hora que nós não estamos enfrentando alguma dificuldade, baixamos a guarda, relaxamos, deixamos de orar, deixamos de buscar, deixamos de levar a família aos pés do Senhor. Não deixe isso acontecer com a sua casa. Com tribulação ou sem tribulação, ore. Com doença ou sem doença, ore. Com luta ou sem luta, ore, louve ao Senhor, coloque a sua família diante de Cristo continuadamente, para que a família não se destrua no momento em que vier a perseguição e para que ela não sabote-se a si mesma no momento em que tudo parecer tão tranquilo. É hora de termos em casa o melhor ambiente espiritual possível. Irmãos, não coloque essa responsabilidade sobre o pastor, ela é sua. Não coloque essa responsabilidade em Deus, ela é sua. E nesta manhã, eu quero orar pelos meus irmãos. Se em sua casa o altar doméstico está bem, amém. Se não está, vamos hoje orar para que o Senhor o livre. Se está bem, vamos pedir que Ele mantenha. Se não está, vamos pedir que Ele o restaure. E você hoje tomará providências quanto à vida espiritual de sua casa. Coloquemos em pé. Eu não sei se é possível que façamos assim, mas se for, seria bom. Alguém está sentado longe de sua família? Se você está longe da sua família, pode ir pertinho do seu esposo, da esposa, do papai, da mamãe, por favor, rapidamente. Penso que já tenhamos nos agrupado todos, não é? Irmão, você vai orar pelo seu lar e orar com o seu lar. É para chegar juntos lá no céu. Eu não sei quando é que o Senhor Jesus chamará a sua igreja. Eu não sei se alguns de nós serão chamados à glória antes dos outros, porque o tempo da vida na terra terá se terminado. Mas o que eu sei é que quando eu chegar nos céus, eu quero me encontrar lá com os meus filhos. Quero encontrar a minha esposa e os meus filhos no céu. Eu quero vê-los e quero louvar ao Senhor Jesus por ter salvado a vida deles. Agora pense nos meus irmãos, o que será a grande tristeza da minha vida? Dando aula, ensinando a tantas pessoas, pregando em tantos lugares e perdendo os meus filhos. Não, eu quero os meus filhos no céu, eu os quero salvos. E ainda que eu não os possa salvar, porque Cristo é quem salva, a mim compete o dever de fazê-los conhecer ao Senhor Jesus. Oremos juntos. Meu Senhor e Deus, Pai querido, Senhor de toda a glória, eterno Salvador, nós agora, ó Senhor, oramos juntos. E em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu ergo as minhas mãos para abençoar esta igreja e as suas famílias neste momento. Meu Senhor, estão reunidos aqui pais, mães e filhos, sobrinhos, netos, primos,
Estão reunidos aqui, ó Senhor, os familiares e as famílias da tua casa. Pai querido, nós sabemos, e o Senhor nos tem alertado, o diabo está tentando destruir com as nossas casas, matar os nossos filhos, está tentando iludir as nossas crianças, provocando discórdia entre o marido e a mulher, entre os pais e os filhos. Mas hoje, em nome de Jesus, no nome de Jesus, nós repreendemos toda a artimanha de Satanás, as suas ingerências, as suas mentiras e o espírito do engano. Em nome de Jesus, meu Senhor, preserva hoje os nossos filhos, sejam as criancinhas, os adolescentes, os jovens, ou já sejam adultos, preserva os nossos filhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, dá hoje autoridade ao pai, dá hoje autoridade à mãe, coloca na boca dos teus servos a palavra certa, a ordem certa e a direção certa, para que eles abençoem as suas casas. Em nome de Jesus, meu Senhor, nós repreendemos do coração dos filhos, do coração de todos os familiares, a disposição para a briga, a rebeldia, o desentendimento. Sai agora, sentimento ruim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, converte o coração dos filhos aos seus pais, dos pais aos seus filhos. Coloca, Senhor, a harmonia entre o casal e que a família se reúna na tua presença. Senhor Jesus, opera os milagres que as casas dos teus servos tanto precisam. Abençoa estes lares hoje, ó Senhor Jesus Cristo. Eu assim lhe peço, meu Pai, com a bênção espiritual, com o batismo do Espírito Santo dos seus filhos e netos. Abençoa estas casas hoje com a provisão material. Não deixe faltar, Deus, não deixa faltar, Senhor. Envia o sustento, envia o alimento, envia o provento, envia o dinheiro, envia o emprego, em nome de Jesus, meu Senhor. E acima de todas as coisas, que na nossa casa o teu nome seja edificado, seja louvado, seja glorificado. Que a nossa casa seja um lugar de adoração ao nome do Senhor. Pai, agora em cada cômodo, em cada quarto, ó Senhor, em cada cantinho da casa, em cada lugarzinho do quintal, em cada canto, Senhor, da cozinha, dos banheiros, dos quartos, das salas, dos estúdios, das salas de escritório, de todo lugar da casa, em nome de Jesus. Passa hoje, ó Senhor, com a tua bênção e a tua presença, e que ao entrarmos em casa hoje sintamos já diferença no ambiente do nosso lar, em nome de Jesus. Enquanto estamos aqui, Senhor, já trabalha no ambiente físico das nossas casas, ó Pai, e em nome do Senhor, outra vez eu peço, dá autoridade ao pai e à mãe, dá autoridade ao pai e à mãe, para ensinarem sua filha a ser decente e santa, para ensinar o seu filho a ser homem. Dá autoridade ao pai e à mãe, para convocarem a família diante de Deus. Dá autoridade a este pai e mãe, para desligar os aparelhos eletrônicos, para fechar os acessos de Satanás à casa. Em nome de Jesus, ó Senhor, para que o teu povo se congregue contigo na eternidade e que nenhum dos pequeninos, Senhor, se perca. Nós oramos assim e abençoamos esta igreja em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Aleluia.